Chegou a altura de termos mais um Cuidar e Guardar e é com enorme prazer que estamos aqui para mais um programa. Para si que nos escuta na Rádio RCS, fica a saber que agora pode acompanhar também em vídeo aquilo que está a acontecer aqui em estúdio através do canal de TV online em optv.pt. Pode também ouvir em podcast em radiorcs.pt todos os programas que estão para trás. Hoje, como sempre, temos a presença do pastor Daniel Vicente no nosso estúdio para nos trazer um assunto muito importante. E pastor, hoje temos que ter cuidado com aquilo que vamos dizer, não é? Temos mesmo que ter cuidado, porque vamos falar sobre o que dizemos e como dizemos e a importância que tem tudo aquilo que dizemos. A Bíblia, entre todas as outras coisas, também é um manual muito importante, eu diria até um manual de sobrevivência sobre aquilo que nós dizemos e aquilo que falamos. Também nos traz esta noção de que devemos cuidar e guardar aquilo que dizemos, eu até diria aquilo que pensamos, porque muitas vezes aquilo que dizemos reflete aquilo que pensamos, sendo que nem sempre deveríamos dizer aquilo que pensamos, não é? É verdade, pensar primeiramente aquilo que dizemos é muito importante e estarmos atentos ao que dizemos, porque as nossas palavras podem matar, podem ferir e podem também, de certa forma, acabar por nos trazer dissabores que a Bíblia deseja evitar. Por isso que o Senhor Jesus no Evangelho Mateus, no capítulo 12, diz que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Repara, não é coisa de sumenos importância. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Se nós tivéssemos sempre isto presente, estaríamos a usar melhor este dom extraordinário que Deus nos deu, que é a fala. Repara, somos o único ser vivo que fala. Portanto, é a característica que é única nos seres humanos. Agora, podemos usar bem este dom que Deus nos dá, podemos ser bons cuidadores das nossas palavras e guardar-nos de dizer aquilo que não devemos dizer, ou podemos pura e simplesmente, como alguns dizem, eu tenho o coração ao pé da boca. Bom, depende do que seja esse coração e se é um bom tesouro ou se é um mau tesouro, como Jesus disse. Se esse tesouro estiver cheio de coisas que não prestam, portanto não vai sair boa coisa desse tesouro. Nós percebemos o poder da palavra quando olhamos para o ato criador de Deus, mas nós, como seres humanos, descuramos que muitas vezes, ou quase sempre, as nossas palavras têm muito poder, sendo que os nossos silêncios também têm poder, não é? Os silêncios também têm o seu poder. Com os nossos silêncios também podemos matar. Se nós nos fechamos àquilo que são portanto, as intenções de comunicação de outra pessoa, efetivamente isso não é bom. Eu lembro-me de uma etapa da minha vida em que, portanto, mudei de funções e essas funções ocupavam muito tempo. E não só me ocupavam muito tempo, como exigiam que eu, portanto, falasse muito com as pessoas. As pessoas falavam e eu tinha que falar com elas durante todo o dia. Eu passava horas a atender telefonemas, a falar com pessoas, a organizar coisas, a dar informações, a dar ordens neste sentido, a solicitar coisas no outro. E quando eu chegava a casa, eu não tinha vontade nenhuma de falar. Ia para a caixinha do nada. Era para a caixinha do nada. Mas só que a minha mulher estava em casa, não é? Tinha estado, portanto, ela não estava, nesse momento não estava a trabalhar, portanto, fora de casa, só estava a trabalhar em casa e, portanto, eu chegava ali e ela estava desejosa
que eu falasse com ela e de ouvir alguém falar com ela, alguém que ela amava, alguém que ela estimava. E eu chegava à casa e ela perguntava: então, marido, como é que correu o teu dia? E eu dizia: bem, olha, fiz este jantar que tu gostas muito, queres ir já comer? Pode ser. E depois, então, estava bom? Estava. E ela começou: então, mas só diz isso? Sim, então já disse que estava. Pronto. E aquilo começou a ser uma rotina. E eu comecei a dizer: mas eu estou aqui a perder comunicação e com estes meus silêncios não estou a ajudar, porque ela própria dizia: mas Daniel, mas porquê é que tu estás tão calado? Porquê é que tu agora não dialogas comigo? Há algum problema? Não há problema nenhum. Pronto, mas era assim, eram monólogos. Só que estava a descurar uma das necessidades primárias da sua esposa, não é? Que era ouvir-me e que eu comunicasse com ela. E, portanto, esse silêncio estava a ser devastador para ela. E, portanto, eu depois tive que orar e orámos juntos sobre o assunto. E às vezes tive de ser com esforço que eu tive de fazer aquilo que era correto, que era falar e comunicar com ela. Portanto, é muito importante a comunicação. Se eu percebo. A minha esposa fazia o mesmo e ainda tinha alguma coisa que me criava alguma alergia, até alguma psoríase, porque eu, quando chegava a casa, a minha esposa dizia assim: olha, fala comigo. E eu dizia assim: mas fala o quê? De quê? E ela: fala qualquer coisa. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Mas falar de qualquer coisa? Porque lá está essa necessidade de comunicação, essa necessidade da fala. É verdade que também tem que me disciplinar e educar. Hoje em dia tenho que fazer exercício. Muito bem, vamos falar. Não interessa do que falas. O que importa é que vamos falar. E é preciso fazer, ou seja, muitas vezes irmos contra aquilo que é a nossa vontade e aquilo que seria até o nosso estado natural, não é? Porque há essa necessidade de comunicação. Mas, Daniel, vamos agora pôr esta questão do outro lado, do lado feminino, porque também nós às vezes temos necessidade que comuniquem connosco. Por exemplo, quando vamos a conduzir e às vezes as senhoras vão muito caladinhas e nós estamos a sentir que estamos assim um bocadinho já a ficar naquela rotina da condução e começamos a ficar com um bocadinho de sono. Olha, fala comigo, mas falo contigo sobre o quê? Sobre qualquer coisa, dizemos também o contrário. Mas nesse momento, portanto, como elas gostam de ir muito atentas àquilo que nós vamos a fazer na condução, não é? Aí às vezes também não há essa resposta. E Deus fez-nos seres que falam, que comunicam entre si. E também temos a necessidade de comunicar com Deus. Mas é importante também dizer a coisa certa e também saber ouvir. Porque também nos diz a palavra de Deus que estamos diante de Deus, cale-se diante dele toda a terra. Às vezes há necessidade de ouvirmos também Deus. Vamos falar depois num outro programa sobre também o escutar, o cuidar de temos escutar. O cuidado de ouvir os outros. Mas efetivamente temos... Desculpa ter interrompido. Ainda poderemos falar mais à frente, ainda um pouquinho sobre isso dentro deste programa, mas a Bíblia traz-nos, o próprio Jesus traz-nos aquela noção de que... a boca fala daquilo que o coração está cheio. Exatamente. Essa noção, ou seja, quando nós, mesmo de uma forma honesta, queremos que Deus cuide e nos ajude a nós próprios a cuidar daquilo que dizemos e daquilo que falamos, se calhar antes temos que pensar naquilo que nós ingerimos através das nossas avenidas da alma, não é? Através da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso tato, do nosso olfato, por aí fora. Ou seja, temos que ter também noção que devemos cuidar muito do nosso interior, porque depois aquilo que exteriorizamos através da nossa fala reflete aquilo que o nosso coração tem, não é? Efetivamente, e temos de ter a intenção que não devemos entristecer o Espírito de Deus. E se nós dizemos alguma coisa com que enchemos as avenidas da nossa alma, ou seja, com que enchemos o nosso ser, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, até através do nosso paladar ou através do nosso olfato ou mesmo do nosso tato, se nós enchemos o nosso ser com coisas menos próprias, podemos entristecer com isso o Espírito do Senhor. Porque nós fomos selados, como diz, nós fomos selados, portanto, de uma maneira muito especial
pelo Espírito do Senhor. E esse selo de Deus na nossa vida deve ser visto também naquilo que nós dizemos. E não só no que dizemos, mas na maneira como dizemos. Isto é tão importante, Daniel, que as empresas sabem muito bem que, por vezes, o mais difícil de gerir são os conflitos dentro das próprias empresas por causa de questões que se levantaram, de coisas que foram ditas de maneira menos correta, e às vezes têm maior dificuldade em gerir esses conflitos que foram gerados por aquilo que foi dito, do que outro tipo de situações que têm a ver com a própria gestão da empresa e as questões relacionadas com a própria a affaire da própria empresa, com aquilo que é o negócio da própria empresa. Sendo que uma realidade também que nos deve preocupar quando falamos desta parte da comunicação, porque estamos a falar da fala, passando a redundância, é que muitas vezes aquilo que nos é dito nós também interpretamos de forma diferente daquilo que é a intenção da pessoa que nos quer dizer. Ou seja, eu devo ter, quando falo, devo ter cuidado, não só, em primeiro lugar, de pensar naquilo que vou dizer, mas depois, quando vou dizer, ter a noção clara de que o meu interlocutor vai perceber aquilo que eu estou a dizer. E ao contrário também, ou seja, quando os outros falam comigo, mesmo se eu estou a ficar desagradado com o que está a ser dito, eventualmente eu devo, olha, o que tu estás a querer dizer é isto, isto e isto, eu estou a perceber que tu me estás a dizer isto, isto e isto, ou seja, é algo muito importante, que é descodificarmos aquilo que é dito. Não é? Sobretudo quando nós acreditamos que aquilo que nos está a ser dito não deve ser exatamente aquilo que a pessoa nos quer dizer, ou então quando isso nos magoa, antes de nos magoar ou nos afeta, portanto, termos esse cuidado de perguntar, mas como acabaste de dizer, mas é isto que tu queres dizer. Vou dar aqui um exemplo muito concreto da minha vida. Eu e a minha mulher, portanto, temos, às vezes, como deve ser só eu, não é? Os outros maridos e as esposas não devem ter esses problemas de comunicação, mas às vezes temos os nossos problemas de comunicação. E houve um período em que eu achei que a coisa estava mesmo a ficar complicada. Não tem a ver com aquela primeira situação, mas com alguma coisa que me era dita e que eu entendia de maneira errada. A minha mãe, portanto, estava a viver perto de nós e eu ia com alguma frequência com a Ana, a minha mulher, visitar a minha mãe, e depois a Ana vinha no carro e dizia: a tua mãe não está boa. E eu interpretava aquilo que, como a minha mãe, portanto, já estar um pouco mais senil e a dizer às vezes coisas que não devia de dizer. Ou comumente conhecemos como não está boa da cabeça. Exatamente. Pronto, era assim que eu interpretava a coisa. E eu tentava, dizer: filha, a minha mãe já tem 86 anos, portanto já tem uma idade avançada. Pois, mas a tua mãe não está boa. Aquilo de alguma forma também o magoava, não é? Ou seja, independentemente de poder achar que pudesse haver ali alguma razão, por questões de idade, a verdade é que de alguma forma isso afetava, não é? Exatamente, e pronto, e claro, e aquilo foi passando, até que infelizmente foi diagnosticado um cancro do útero à minha mãe, e quando isso foi diagnosticado, a Ana volta-se para mim e diz assim: eu não te dizia que a tua mãe não estava boa. Disse eu, tu querias dizer que a minha mãe não estava bem. Claro que ela podia dizer isso dessa maneira, mas eu interpretava, era como não estando bem mentalmente, não é? E eu achava que era o normal para a idade da minha mãe, tinha a capacidade normal de uma pessoa da sua idade. Quando ela estava preocupada
era com a saúde e muito física. preocupada com a saúde física da minha mãe. Portanto, nós, efetivamente, com as palavras podemos pura e simplesmente criar situações complicadas que podem ser facilmente resolvidas se aquele que é o receptor, quando percebe que pode haver alguma descodificação errada, e isto é uma questão de comunicação, perguntar ao outro: é isto assim, assim, assim que tu estás a querer dizer? Tinha sido tão simples, mas tu estás a dizer que a minha mãe não está boa da cabeça. Se eu não, de longe de mim, diria logo: Ana, longe de mim, não, estou a dizer que não está boa de saúde. Mas porquê? E teria sido muito mais fácil e eu perceber a preocupação que ela tinha com a minha mãe em relação àquilo que era efetivamente que era uma questão de saúde. A situação de saúde da minha mãe. Portanto, isto na comunicação, nós podemos dizer uma coisa, os técnicos de comunicação dizem: o que nós dizemos é uma coisa, o que queremos dizer é outra, e o que os outros entendem do que nós dizemos é outra. Portanto, temos aí um grande problema. E, portanto, é um grande problema. Para quem quer realmente comunicar bem, tem um problema. Mas se isto é fruto pura e simplesmente daquilo que o pecado fez com a comunicação, não é? É verdade. E também acabámos por falar em questões muito concretas, e portanto este programa, o Cuidar e Guardar, é um programa muito prático e por isso com frequência trazemos estas experiências pessoais. A verdade é que se nós percebemos que entre os seres humanos é difícil comunicar, e se nós temos que, em consciência, querer honrar a Deus também com a forma como comunicamos, sobretudo no que estamos hoje a dizer, com aquilo que falamos, também temos que perceber que mesmo homem e mulher têm formas de comunicar diferentes e deveríamos estar atentos também para essas diferenças. Eu lembro-me também uma situação que vivi com a minha esposa, não chegou a situações problemáticas, mas era alguma coisa que me incomodava. A minha esposa com frequência ela dizia: olha, diz que me amas. E quando ela me dizia: diz que me amas, eu entendia assim: ela ainda não sabe o quanto eu a amo, já estamos casados há tanto tempo e ela ainda não acredita. O que é preciso fazer para ela acreditar que eu a amo? E um dia eu percebi que o que ela queria dizer, apesar dela quando ela dizia diz que me amas, apenas o que ela queria dizer era: olha, eu sei que tu me amas muito, mas neste momento só estou a precisar de ouvir. Quando eu comecei a descodificar dessa maneira, tudo mudou, ou seja, eu já não ficava preocupado com aquela expressão, pelo contrário, em vez disso me enervar ou me deixar aborrecido, ainda me incentivava a ter um momento de maior carinho com a minha esposa. Sim. Esta noção de aprendermos também a comunicar também é bíblico, ou seja, Deus também nos traz através da Bíblia um manual de como comunicar, de como nos devemos relacionar uns com os outros, nem que seja, eu diria, se nós não conseguíssemos descobrir noutros textos da Bíblia, nem que seja no próprio exemplo de Jesus e na forma como ele se comunicava e falava com as pessoas. Ele era exímio, como em todas as coisas, na forma como comunicava. O cuidado que ele tinha em ilustrar aquilo que transmitia aos outros. E depois, mesmo a forma como ele fazia perguntas aos outros quando havia alguma coisa para esclarecer, até para que as próprias pessoas tivessem a noção daquilo que estava a acontecer. O exemplo, quando o criado do sumo sacerdote os bufeteou, portanto, numa das últimas cenas da paixão de Jesus Cristo, e ele disse: se disse mal, diz-me o que é que eu disse de mal, senão porque é que me bufeteias? E, portanto, neste sentido, estava a levar o outro a refletir. Não era simplesmente para se defender. Jesus não era só para se defender, que disse aquilo, era também para levar aquele que o agrediu a refletir sobre o ato que tinha feito. Isto é extraordinário. Portanto, nós usarmos a nossa linguagem para levar os outros à reflexão, para levar os outros a pensar, é extraordinário.
Portanto, isto também podemos aprender de Jesus. Eu gosto muito acerca deste assunto de uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, não saia nada que não vale a pena da vossa boca. Ser torpe é aquilo que é comum, aquilo que não vale a pena. Portanto, que também está distorcido, não é? Exatamente. Portanto, só este texto já nos, pelo menos a mim, já tudo, me deve assustar, no sentido em que muitas vezes, infelizmente, não é isso que eu faço, às vezes sou muito rápido a falar e não permite que seja o Espírito Santo a conduzir aquilo que eu vou dizer. Sem dúvida, às vezes até com as gracinhas que nós dizemos aos outros, porque por vezes desculpem a expressão, há piadas de mau gosto, não é? Às vezes tem a ver com etnias, tem a ver com certos regionalismos, e esquecemos que para essas pessoas aquilo é importante e as afeta, e portanto brincar com essas coisas pode ser muito engraçado para quem não é dessa etnia, para quem não é dessa região, para quem não é desse país, mas para quem é desse país, para quem é dessa etnia, ou para quem é para quem defende uma determinada filosofia ou uma determinada ideologia, ou mesmo um princípio religioso, nós vemos, portanto, o que se passou há uns tempos, não é? Com um cartaz, não? Portanto, que foi colocado sobre a igualdade. A igualdade é muito importante, mas a igualdade não pode, portanto, sobrepassar o respeito pelo outro. Portanto, a minha liberdade e a minha igualdade deixa de ser igualdade quando eu não considero o outro tão igual àquilo que eu defendo, não é? E, portanto, e isso mostra-nos o quanto, às vezes, julgarmos com as palavras de determinado grupo pode ser ofensivo. Isto funciona para todas as partes, dos cristãos para com os não cristãos, dos não cristãos para com os cristãos. Portanto, mas eu ainda vou mais longe, dos cristãos para os cristãos. E dos cristãos para os cristãos. Exatamente. Claro. Ou para dos cristãos para com os muçulmanos, dos muçulmanos, dos hindus, para o que seja. O respeito mútuo. Portanto, não podemos usar palavras que nós saibamos de antemão que vão ferir, vão magoar o outro, que são torpes, não é? Eu sei que... eu diria que é algo bastante difícil que Deus nos pede. Eu diria difícil no sentido que nós humanos, carregados com anos e anos de pecado, infelizmente essa questão daquilo que dizemos é muito pertinente nos dias de hoje. Mas também eu lembro, por exemplo, do Salmo 19 e no versículo 14, que o salmista diz: olha, Senhor, que as declarações da minha boca e a meditação do meu coração tornem-se agradáveis a Ti, ó Deus. Ou seja, não há problema nenhum é isto também ser motivo das nossas orações. Não só reconhecendo que provavelmente aquilo que dissemos ao longo do dia nem tudo foi agradável e se calhar até podemos ter magoado alguém, e reconhecer isso e pedir perdão, mas eu até ir mais longe no sentido de orarmos efetivamente a Deus, porque Deus nos ajude a dominar a nossa língua, a dominar aquilo que nós dizemos. É o Espírito de Deus que nos pode capacitar a reconhecer melhor onde é que nós temos de mudar em relação à linguagem que empregamos, para que ela sirva para edificar, como dizia a passagem que mencionámos há pouco de Efésios, para que ela, portanto, sirva para ser de graça, ou seja, para que ela seja um prémio, seja um presente para quem recebe essa palavra. Portanto, isto é muito importante nós pensarmos nisso, mas quem nos pode ajudar a refletir sobre essas coisas e pensar melhor, não há dúvida, que é o Espírito Santo. E, portanto, orar sobre esse assunto. E às vezes, quando estamos a falar de outras pessoas, e vem essa vozinha igual à nossa, e diz assim: olha, já estás a falar demais,
que bom seria se eu pusesse um travão à minha língua, um freio à minha língua, como diz, é um freio indomável, a palavra de Deus diz que é um freio indomável, mas o Espírito Santo está disposto a pôr o freio certo, está posto a dominar a nossa língua, para que ela não incendeie nenhum bosque, para que ela não traga piores consequências. Cuidado com o sentar-nos à roda dos escarnecedores. O que é que os escarnecedores estão a fazer naquele... Estão a usar um dom de maneira correta? Estão a cuidar daquilo que dizem? Se é a roda dos escarnecedores, é isso que eles estão a fazer? Não. E é verdade que é no meio como esse que nós temos mais dificuldade em nos dominar, porque facilmente nos deixamos levar pelas circunstâncias, não é? Ou seja, a conversa, como diz o ditado português, é como as cerejas, e depois, se nós não dominamos o assunto, estamos numa roda de várias pessoas em que os assuntos depois podem ser os mais diversos, com facilidade nós nos deixamos cair. Mas o Paulo tem uma expressão que diz que aquilo que nós pronunciamos deve ser com graça, e o termo graça não é de piada, mas no sentido de ser uma bênção, para aqueles que nos rodeiam, e usa também a expressão temperada como o sal. Ou seja, se nós tivéssemos isto sempre presente na nossa mente, que aquilo que nós devemos dizer aos outros deve ser para enobrecer, para enaltecer, para engrandecer para a Deus, edificar, para edificar, exatamente. Esta noção de temperada com o sal eu gosto, não é? Porque não temos que ser também sempre sisudos. O pastor há pouco falou da piada. Podemos ser pessoas alegres, podemos ser pessoas com boa disposição, mas deve haver este tempero, não é? Que seja o Espírito Santo a temperar estas nossas palavras. A cuidar e nós a permitirmos que Ele cuide e que Ele nos ajude a guardarmos palavras que têm que ser guardadas e a cuidar daquelas que devem ser ditas. Como diz o sábio Salomão, como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita a seu tempo. Isso também é outra noção muito importante, que também, ou seja, biblicamente, também não nos devemos calar quando é necessário que falemos. Exatamente. Há um momento, como dizíamos há pouco, há um tempo para tudo debaixo do céu, e há um tempo para falar e há um tempo para estar calado. Há um tempo para chorar, há um tempo para rir. Portanto, há momentos apropriados para cada coisa e nós não podemos ficar calados quando é para falar. Quando é, sobretudo, para ajudar alguém a corrigir alguma coisa. Mas, claro, não é pura e simplesmente para criticar. É para ajudar essa pessoa a fazer melhor, da melhor maneira. Portanto, a maneira como nós dizemos também tem a sua importância. Eu posso dizer à minha filha ou a um dos meus netos, posso lhe dizer, olha, o que tu estás a fazer não está bem feito por esta e por esta razão. Seria melhor, se calhar, pensares em fazer desta ou daquela maneira. Agora, se eu digo assim, só fazes tudo mal, só sabes fazer disparates, não é? Penso que não motiva o meu filho ou o meu neto a fazer melhor, porque o que é que ele vai fazer com essas palavras que eu lhe estou a transmitir? Vai procurar proteger-se. Mas tu também às vezes também fazes coisas erradas. Tu também às vezes também fazes assim, também fazes assado, não é? Claro. Portanto, e não vai valorizar aquilo que eu tentei corrigir. Porquê? Porque eu não cuidei em fazer essa transmissão de maneira a que pudesse ajudar essa pessoa a edificar-se mais, a procurar corrigir o seu erro. E, portanto, neste sentido, também é muito importante que sejamos bons mordomos. Não que eu já o tenha conseguido em todos os aspectos, mas, como diz o apóstolo Paulo, é para aí que, com a ajuda de Deus, estou a caminhar. Servem estes programas, em primeiro lugar, para nós mesmos. Mesmo para terminar, chegamos ao fim do nosso tempo. Muitas vezes percebemos, olhamos para trás e percebemos que dissemos alguma coisa que não deveria ter sido dita, mas através do Espírito Santo Deus nos mostra que assim o fizemos. Nunca é tarde para voltar atrás e usar da mesma poder que é a palavra para dizer, olha, desculpa,
desculpa é uma... E não só desculpa, mas desculpa porque quando te disse isto, ou que te falei naquele tom, ou quando não é? falei naquele tom, ou quando tomei esta iniciativa dizendo desta forma, eu deveria ter sido mais contido, ou não o deveria ter dito, ou disse-o injustamente, ou não foi verdade aquilo que eu disse, eu especulei acerca do assunto. Sermos específicos nessa desculpa também que damos, não ficarmos só pelo desculpa, mas sermos específicos, para que a pessoa perceba exatamente aquilo a que lhe estamos a pedir, daquilo que lhe estamos a pedir desculpa, e isso também nos ajuda a nós. Porque aquilo que falamos não serve só para o outro, serve também para nós. Claro. Ou seja, é quase como que uma espécie de catarse que nós estamos a fazer e que nos ajuda a não cometermos o mesmo erro uma próxima vez. Muito bem, agora sim, a conversa estava muito boa, poderíamos ficar aqui o resto do tempo a falar, e seria certamente coisas importantes. E seria usar bem um dom que Deus nos dá. Mas fica então marcado para o próximo encontro. Este Cuidar e Guardar chegou ao fim, é verdade. Se por acaso apenas encontrou este programa a meio, pode ouvir em podcast em radiorcs.pt, mas pode também assistir em vídeo, pode portanto ver em www.hopetv.pt. Chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar, mas devemos cuidar e guardar daquilo que falamos, daquilo que dizemos todos os dias.